posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim o me ama, afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. De ti, Senhor, mais do que tudo em nossas vidas, Deus. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a paz do Senhor, que o amor do Senhor, a bondade do Senhor, o favor do Senhor, a misericórdia do Senhor, a benignidade de Deus, a presença do Senhor, a glória, a unção do Senhor, seja abundante e presente na tua vida,
na tua família, em tudo aquilo que você colocar a mão para fazer para a glória do Senhor na terra dos viventes. Eu tenho sempre dito, ministrando, essa não é uma reunião normal. Estamos reunidos debaixo de uma promessa. Mateus 18:20, onde tiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, Jesus falou, eu estarei entre vós. Eu vim no nome de Jesus, eu só preciso mais de 1 ou 2. Graças a Deus. Sabe o que significa? O Senhor está no nosso meio. E onde o Senhor estava, alguma coisa sempre acontecia. Alguma coisa de boa sempre acontecia quando Ele caminhava nessa terra. Eu quero te convidar para nós lermos, se você trouxe a sua Bíblia, nós vamos abrir no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos ler alguns versículos. Se você olhar para a tela, a projeção deve estar aqui. Nós vamos falar hoje sobre esse tema, quem são os meus próximos? E te faço um convite, vamos lá, deixa eu ver aqui se, acho que não está ainda funcionando o passador, se puder dar um toquinho aí, opa, agora. Fica um convite aí para a gente estar junto, quem ainda não está conectado pelas redes sociais, César Vasconcelos SR, a serviço do reino, mas vamos para a nossa leitura, Lucas capítulo 10, nós vamos ler 2 passagens, 2 blocos desse capítulo, vamos ler do verso 25 até o 42, na tela você pode acompanhar um pouco, diz da seguinte forma: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores ou de bandidos, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Ok. Verso 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, 2 dinheiros, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3, Jesus pergunta então, te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Parte final da leitura diz assim, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Com um sorriso no rosto, olhando para quem está sentado lá de você, você pode tomar o seu lugar no seu assento. Isso. Se puder botar um pouquinho mais de retorno aqui no palco para mim, eu agradeceria. Pronto, isso, que bom, todo mundo com um sorriso. Quero dizer que a gente fica mais bonito quando a gente está sorrindo, então não perca a oportunidade de fazer estas coisas. Queridos, em primeiro lugar,
Que alegria estar com os irmãos novamente. Para quem me conhece, sabe que eu estava há alguns anos num processo de mudança para os Estados Unidos, esperando um green card. E nesse ano, nesse segundo semestre, saiu. E na verdade, daqui a cerca de 10 dias, eu vou estar partindo para morar, voltar a morar, estar baseado lá nos Estados Unidos. Além de servir as igrejas ali, um dos projetos, alguns irmãos sabem, é ter um trabalho de intercâmbio em inglês para as pessoas poderem desenvolver o seu inglês. A partir do ano que vem a gente vai estar trabalhando com isso, seja até 18 anos, mas também grupos de adultos para ir. O inglês foi uma bênção na minha vida, tanto é que esse empreendimento se chama bow. Bow é arco, porque o inglês é um arco que vai te projetar para muito mais longe nos propósitos que Deus tem para você, se você tiver facilidade nisso. E essas madrugadas, a gente às vezes fica online, o pastor Felipe mandou uma mensagem, e eu disse, olha, já estou indo, e ele fez esse convite tão carinhoso, que alegria a gente estar junto com os demais líderes daqui, né? Então, estamos em casa, que bom estarmos nisso. E hoje, essa mensagem, esse tempo que nós vamos estar lendo, vai ser um compartilhar de um devocional meu dessa semana, que me impactou, que mexeu comigo, que me desafiou. Então talvez não seja uma estrutura de mensagem, como às vezes eu costumo pregar, mas é um resultado de um momento de leitura da Bíblia, de estar aberto para o Espírito Santo e de eu falar para vocês como Deus nos desafia. Eu quero começar contando uma história do gato que subiu no telhado. Alguém conhece essa história por aí? Quem não conhece a história do gato que subiu? Meu Deus, eu não acredito. Vocês não conhecem a história do gato que subiu no telhado? Eu vou ter que contar então. As pessoas costumam brincar e dizer que essa é uma piada que se conta, uma história que se conta envolvendo os portugueses, nossos patrícios, né? Mas nós temos o pastor Manuel, né? Temos o pastor Felipe, que tem muitos companheiros. Eu não vou contar a história de português, que isso é uma coisa terrível. Vou contar uma piada de japonês então, tá bom? Haviam 2 japoneses, Joaquim e Manuel. E o Joaquim veio para o Brasil, né? Esse japonês. Chegou aqui. Depois de um tempo ele recebe uma carta dizendo, fulano, teu gato morreu, né? Joaquim, teu gato morreu. E ele toma aquele susto, ele escreve uma carta de volta e diz, Manuel, não me faças uma coisa dessa. Aquele sotaque japonês, bem forte, né? Não me faça uma coisa dessa. Eu estou brincando, mas estive lá faz 2 ou 3 semanas, amo demais Portugal. E ele diz, quando você me mandar uma mensagem, você não pode chegar assim direto. Você tem que ir gradualmente contando a história. Numa semana você me manda uma carta dizendo, Joaquim, teu gato subiu no telhado. Na semana seguinte, você manda uma outra carta dizendo, Joaquim, o teu gato escorregou no telhado. Na outra semana, a próxima carta diz, o teu gato caiu do telhado. E a cada semana ele ia recomendando uma carta, adicionando uma nova etapa no processo daquela história. Aí lá pela 7ª semana, talvez durante um ano, depois de dizer que o gato foi para o hospital, foi cuidado, passou um tempo, finalmente, a última mensagem dizia, infelizmente, o teu gato morreu. E aí o Manuel lá em Portugal, dizia, Portugal não, né? Ele estava passando por lá, mas ele era de Tóquio. Ele diz, eu entendi, a partir de agora eu vou fazer isso. 2 semanas depois, chega uma carta do Manuel para o Joaquim dizendo, Joaquim, a tua mãe subiu no telhado. Quando você começa a viajar por aí, você percebe que as culturas são diferentes. Eu trabalhei numa multinacional de origem norueguesa, e lá eles são muito diretos para falar as coisas. Eles são muito objetivos. Tenho amigos na Europa, de origem da Croácia, onde eles também são muito objetivos. E esse amigão casou com uma brasileira, lá do estado da Bahia. Ele dizia assim, César, eu não sei porque as pessoas... Elas se espantavam no jeito que eu falava, porque alguém chegava e me dava uma coisa para eu provar, e a pessoa perguntava, tu gostaste? Eu falava, não, e a pessoa ficava chateada, porque sem perceber, muitas vezes nós no Brasil a gente gosta de ter muito cuidadinho para falar, porque com qualquer coisa as pessoas se melindram aqui. Eu vou até falar em melindre, se puder botar um pouquinho mais de monitor aqui, não sei quem está aí no som, a equipe do som, se puder botar um pouquinho mais de retorno aqui, eu agradeceria. A gente às vezes tem muito cuidado. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque essa história que nós lemos, está ótimo, obrigadão. Essa história que nós lemos nos mostra um diálogo sobre coisas muito importantes, muito interessantes. E esses registros na Bíblia, a gente precisa atentar para as palavras de Jesus, porque Jesus não brincava com as palavras. Jesus transmitia palavras que eram vida, era o Espírito e vida. E a gente precisa assimilar isso. Quando você analisa esse contexto que lemos,
Um homem, um escriba da lei, um estudioso, alguém que entendia de teologia, entendia dos escritos religiosos judaicos, ele chega para Jesus e faz uma pergunta bem direta: o que eu vou fazer? Fazer. Quais são as ações que eu tenho que tomar para que, em consequência delas, eu venha a receber, eu venha a herdar vida eterna? Esse homem, ele lidava com as escrituras sagradas, e aqui ele vai direto em Jesus. A Bíblia diz que ele foi para provar Jesus, mas ele faz uma pergunta essencial, porque o homem precisa saber o que ele precisa fazer, agir, quais são os posicionamentos para garantir que quando a vida nessa terra terminar, você vai ter acesso à vida eterna com Deus. Até porque vida eterna, ela não é uma quantidade de vida, vida eterna é uma qualidade de vida, uma vida que está em Deus, e uma vida que Deus quer conferir a todos aqueles que fazem a sua vontade. Essa foi a pergunta. E eu quero chamar a atenção. Você sabe muito bem, a turma toda que gosta de escola dominical, gosta da Bíblia, que os textos do Novo Testamento, eles foram escritos originalmente no tal do grego, a linguagem que era comum, a linguagem que fazia as pessoas se conectarem na época. E aqui, essa palavra que eu marquei, que eu vou fazer, o que eu farei, é uma palavra poiel. Desculpa o meu sotaque grego um pouco paraense assim, mas essa palavra aí, poiel, é fazer realmente, é realizar. Fazer alguma coisa objetivamente, tomar uma ação, algo prático, concreto na terra para eu ter a vida eterna. Jesus leva isso muito a sério, essa pergunta. Por quê? Como eu falei, ele veio para garantir que todos os homens tenham a vida eterna, que as pessoas possam ter chance de receber a vontade de Deus. Nesse momento, a primeira resposta de Jesus, ela nos ensina algo fundamental. Jesus fala com esse homem e diz: você é uma pessoa que entende da lei. Ele diz assim: o que está escrito lá? Como é que tu entendes isso? Dentro de tudo que você estuda, dentro de tudo que você conhece, qual é de forma objetiva, se você tivesse que comunicar isso para alguém, como é que tu entendes? E aqui eu quero te chamar a atenção, querido, você que é cristão, você que é evangélico, você que está visitando hoje aqui, ou você que está nos assistindo pela internet ou pela televisão, a resposta de Jesus nos mostra algo fundamental que nós temos que levar muito a sério. Ele diz: o que está escrito na lei? Jesus aponta aos documentos, a mensagem dada pelo próprio Deus, inicialmente ao povo de Israel, mas que hoje chega até nós, um registro claro do que é a vontade de Deus. Entenda, nesse tempo não existia o que hoje nós chamamos de Novo Testamento, mas havia o povo judeu, eles tinham conhecimento e eles abraçavam, eles sabiam o que era o mandamento de Deus, o que Deus esperava que os homens deviam fazer. E eu quero te dizer, inclusive em outro momento do ministério de Jesus, quando as pessoas vêm questioná-lo sobre vida eterna, ele diz o seguinte: o erro de vocês, o problema de vocês é que nem uma moeda de dois lados. E um desses lados dessa moeda é simplesmente vocês não conhecem as Escrituras. Conhecer as Escrituras, o que o Deus Criador dos céus e da terra nos revelou ao longo da história, e estão guardados, registrados nesse livro sagrado, é fundamental para você agradar a Deus. Conheça as Escrituras. Eu acabei de voltar de uma viagem, e acho que essa foi a viagem que eu mais tive problema de mala. Foi problema de mala na ida, foi problema de mala na transição de um país para outro lá na Europa, problema de mala na hora de voltar. E eu confesso que eu fiquei assim: agora como é que eu vou lidar com tudo isso? Porque eu estou tendo prejuízo, eu sei que eu preciso ser ressarcido. E eu perguntei, tanto na Europa como aqui no Brasil, quando eu cheguei, quem é um advogado que entenda da lei para poder me ajudar a dar os passos certos e merecer justiça. Eu não conheço a lei, mas eu preciso de alguém que conheça a lei. Eu quero dizer que no nosso caso, como pessoas vivendo nesse mundo, nós temos a chance de conhecer a lei de Deus. E se a gente conhecer essa lei, se a gente colocar essa prática, nós vamos receber justiça da parte de Deus, porque Ele se apresenta como um Deus justo, como um Deus amoroso, misericordioso, com vontade de conferir os privilégios que vêm da vida eterna a quem conhece a lei. Jesus, ao falar com esse escriba, ele responde e diz: conheces a lei, o que está escrito, me fala sobre a lei. A lei, as Escrituras são caminhos, é o local onde há a revelação do que a gente tem que fazer para ter vida eterna. Então, aí essa palavra no grego é nomos, que é justamente lei.
É necessário conhecer a lei. Dentro desse processo, se você quer vida eterna, você precisa se dedicar a isso. E estou simplesmente lendo com vocês esse diálogo. A próxima fala, esse escriba começa a dizer, ele disse, olha, o que eu entendo da lei é que você tem que amar o Senhor teu Deus, e essa palavra aí com essas letras estranhas é a palavra ágape, do grego, né? É uma palavra que a gente até conhece dentro do contexto de igreja. Diz, tu vais amar o Senhor teu Deus, e Ele vai sobre todo entendimento, tua força, etc., e o teu próximo. Ele realmente resume toda a lei, todos os mandamentos, a lei, os profetas, em duas coisas: amar o Senhor teu Deus e o teu próximo. E é interessante que Jesus lastreia a resposta desse homem. Jesus aprova a resposta desse homem. Realmente ele faz o resumo. E aí ele volta a usar aquela palavra, você que já está aprendendo grego hoje aqui, poiel. O que é o poiel? Alguém consegue lembrar? Fazer, ação, prática, algo concreto, não é algo invisível, mental, espiritual, místico. Ele diz, olha, tu respondeste certo, rapaz. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. E ele diz, muito bem, agora materializa isso, agora vai e cumpre isso, faz isso, e tu vais ter vida, e tu vais desfrutar daquilo que Deus espera que a gente viva. Então, de novo, Jesus nesse instante, ele não está apontando como caminho para a vida eterna, ou como comportamento de quem tem vida eterna, simplesmente uma vida religiosa, mística e abstrata. Ele vai responder de uma maneira bem concreta, é poiel, faz, realiza, manifesta na terra aquilo que comprova que você está seguindo a expectativa de Deus para os homens. Você está entendendo? Deus diz, a palavra nos manda, a lei nos manda, ama a Deus sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Vai e torna isso real na tua vida. Isso é a garantia do que Deus quer que você tenha, garantia de que você vai estar agradando a Deus. E aí você sabe que, lemos no texto, vem a tal da pegadinha que aquele homem quis utilizar. Porque a Bíblia faz um registro, o Evangelho de Lucas diz que aquele homem, para se justificar, para tentar tirar de si a responsabilidade de agir, de fazer algo concreto, ele disse, mas quem é o meu próximo? Porque a Deus eu posso dizer que eu amo, a Deus tem alguns sacrifícios religiosos que eu estou acostumado a fazer, mas o próximo tem tanta gente. Aqui nós temos uma realidade de tantos povos próximos de nós, ele podia dizer em Jerusalém, nós temos samaritanos próximos, nós temos os romanos que nos oprimem, quem é o meu próximo? E aí de novo, a palavra aí do grego próximo é plension, alguma coisa assim, depois você procura aí a turma da teologia, isso é mais só para te provocar. A pergunta é, quem é o meu próximo? Como é que eu vou concretizar essa ação, esse poiel, esse amor em relação ao meu próximo? E Jesus conta essa parábola, esse é o único registro da parábola nos evangelhos, que a gente conhece muito bem. Ele começa a contar que um homem saiu de Jerusalém, rumo a Jericó, e ele é atacado por bandidos. Provavelmente você já ouviu muitas pregações sobre os samaritanos, né? Tem toda uma série de detalhes. Olha, ele estava descendo, né? Tem várias descidas que esse homem vai fazendo. Aquilo era um local que já era comum ter bandidos agindo por ali, e tem toda uma história, uma narrativa para te ajudar a entender melhor essa parábola. Eu não queria focar tanto nisso. Eu queria de uma maneira muito objetiva que você pensasse que essa história, Jesus está querendo trazer uma mensagem muito clara do que é que nós devemos fazer para nós agradarmos a Deus e provarmos que somos gente de Deus que vai herdar vida eterna. Lá na universidade, lá nos Estados Unidos, na aula de Antigo Testamento, o professor falou uma coisa muito interessante, que as parábolas, elas não são um tipo de história, nesse contexto judaico, no qual você pode fazer múltiplas interpretações. Não. Toda parábola tem apenas uma interpretação, apenas uma mensagem, apenas um foco, que a pessoa que está contando aquilo tem o objetivo de que o seu ouvinte assimile, entenda e utilize para transformar e melhorar a sua própria vida.
Aqui estava sendo muito objetiva essa história. Jesus queria deixar bem claro por que, a quem, em que momento nós devemos considerar agir com amor. E a história você conhece. Esse homem desce, é atacado por ladrões, fica semi-morto, e 3 pessoas passam por ali. Primeiro, um sacerdote, um homem religioso, um homem que tinha responsabilidades, tinha conhecimento teológico, sabia que tinha um trabalho de conduzir e de apresentar vidas a Deus, mas a Bíblia no texto, você pode olhar, diz que ele estava passando no caminho, ele viu aquele homem, ele enxergou objetivamente que havia alguém numa necessidade, mas ele passou de largo, ele seguiu avante. O sacerdote, parte da sua responsabilidade era contar a lei, ensinar a lei para o povo de Israel, abençoar o povo de Israel em nome de Deus. Naquele momento, ele vê um homem, apenas enxerga e segue adiante. Há quem diga, os estudiosos, ele não queria se tocar em alguma coisa que pudesse colocá-lo num estado de impureza para realizar as suas atividades ministeriais, suas atividades sacerdotais. Na sequência vem um levita, que era outra pessoa separada para Deus. Os levitas, lá quando você vê a história do bezerro de ouro, eles são, em Êxodo, você vê que eles são as pessoas que se propõem a manter a honra de Deus. Eles se levantam contra o povo hebreu ali, que naquele momento está desenfreado em idolatria, e eles chegam a matar dos seus próprios irmãos como uma ação contra a idolatria, contra as pessoas que não estão cumprindo a vontade de Deus, porque até pela essência do começo da lei, somente ao Senhor teu Deus adorará. Toda adoração que não está ligada ao único Deus é uma abominação, é um pecado diante do Senhor, porque é uma mentira. Somente Ele é fonte de todo o bem, de todas as coisas boas, o Pai das luzes, onde não há variação. E quando a gente idolatra outra coisa, quando a gente quer honrar como fonte de provisão, de sentido de vida, alguma outra coisa ou qualquer pessoa que não seja Deus, nós estamos incorrendo nesse pecado. E o que está acontecendo ali? Esses levitas tomaram essa atitude e Deus disse: olha, a partir de agora os levitas vão ser propriedade minha, eles vão vir servir. Foi uma divisão e a partir daí o foco deles era esse. Mas esse levita também, conhecedor da lei, talvez indo trabalhar para Deus, ele olha novamente para o homem e a Bíblia diz que ele passa de largo. Ele não age, ele não concretiza, ele não faz nada de real e prático para a vida de alguém que estava debaixo de um problema. E vem a terceira pessoa passando na parábola de Jesus, o samaritano, que era o pior que podia haver para um judeu. O judeu considerava o samaritano pior que um animal, uma coisa assim, era algo muito sério. Era como se um bom torcedor do Paysandu, olhasse para o outro lado e... Havia uma inimizade muito grande, mas nessa parábola, quando esse samaritano, essa pessoa que na visão dos judeus era espúria, era alguém que não merecia honra, consideração, respeito, nada, o registro da Bíblia é interessante, porque diz que esse homem samaritano, quando ele chega, ele passou perto, viu a mesma coisa que aconteceu com os outros homens, mas ele disse: houve uma compaixão, teve algo que moveu dentro dele, e que o impulsionou a agir, a fazer algo concreto por a vida de alguém que estava semi-morto. E você vê toda essa história, ele cuida imediatamente do homem, leva para uma hospedaria, diz: sigam cuidando, se tiver algum problema financeiro eu vou cobrir quando eu voltar. Ele faz tudo que estava debaixo da responsabilidade dele, para garantir que a vida de um homem semi-morto pudesse ser restaurada. E a pergunta que Jesus faz, qual desses 3 foi sensível a esse ensino? Demonstrou de maneira prática que amava o seu próximo? Qual é aquele que demonstrou, que você pode olhar e observar? E a resposta do escriba
Ele disse: aquele que usou de misericórdia para com ele, aquele cujo coração foi movido de compaixão e de misericórdia e o levou a agir. Mas sabe, quando eu estava lendo esse texto em português, eu sempre tento ter o português, um inglês e o tal do grego original. Sabe que eu fui descobrir? Que essa palavra usou de misericórdia, essa expressão, quando você vai ver Strongs, ela é poiel. Quem lembra o que é poiel aqui? Fazer. Deus diz, a lei diz, ama a Deus, ama ao próximo. E quando você vai vendo esse texto, Jesus explicando o que ele é, ele está dizendo, poiel, faz, materializa, concretiza, age na terra, alinhado à vontade de Deus nos céus. Literalmente, o que esse escriba está dizendo é que a pessoa que agiu em amor ao próximo, a pessoa que cumpriu a vontade de Deus, o mandamento de Deus que diz, amai ao teu próximo, é aquele que fez misericórdia. Fazer misericórdia. 2 religiosos olharam, mas não houve um mover interno, eles não foram tocados ao ponto de agirem, de poiel, de fazer alguma coisa para concretizar a misericórdia. E esse homem, ele diz, o que amou ao próximo foi quem fez misericórdia, quem agiu, quem fez algo concreto. Obviamente que Jesus concorda com essa resposta, até porque não tinha outra maneira de responder algo diferente. E olha o que Jesus diz, vai e, no português, procede. Você que já está entendendo o espírito da coisa, que palavra em grega é esse procede? Vai e poiel de igual modo. Eu vou entender que toda essa passagem ligada a essa chegada desse homem, a história do bom samaritano é, o homem pergunta, Jesus, o que eu tenho que poiel para a vida eterna? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que de maneira concreta agir? Jesus diz, conhece a lei? Vai e poiel, cumpre a lei. Ah, mas como é que eu cumpro a lei? Jesus conta a história. Cumprir a lei é agir de poiel com o meu próximo que tem alguma necessidade. Cumprir a lei é fazer algo prático naquele que tem alguma necessidade. E Jesus diz assim, muito bem, vai e poiel a lei. Cumpre isso, materializa isso. Queridos, nós vivemos num mundo de homens como aquele que estava semi-morto no meio do caminho. Você concorda comigo? Se nós olharmos para a realidade global, existe um nível de pobreza terrível, pobreza física. Existe um nível de pobreza de alma terrível. Pessoas em depressão, pessoas em conflitos psicológicos tão grandes. Se você olhar para a realidade espiritual, existe um mundo de pobreza espiritual elevado, gente oprimida, opressa por Satanás, presa em mentalidades que não agradam a Deus. E nós precisamos, como filhos da luz, como filhos de Deus, entender essa mensagem, entender os propósitos do Senhor, que estão conectados à vida eterna, a qual Ele nos prometeu. É lógico que temos a promessa da vida eterna, entramos pela porta que é Jesus, estamos no caminho que é Jesus, estamos querendo cada vez mais ser transformados, sermos semelhantes a Ele, mas aqui esse momento, Ele nos desafia a agir, a entender que a lei, que a proposta que Deus queria era, vocês vão me amar, eu vou ser o primeiro, e vocês vão ter que seguir os meus comandos, porque os meus comandos, eles trazem bênção sobre a terra, e a terra tem pessoas necessitadas, a terra tem pessoas como mortas, semi-mortas, a terra tem pessoas problemáticas, e quando vocês me amarem, cumprirem os meus mandamentos, o meu mandamento vai te levar a amar esse próximo, você vai fazer algo de concreto, para abençoar e transformar a vida dele, e à medida que você faz isso, você está sendo um instrumento meu sobre a terra, você está se alinhando comigo, e quem é alinhado comigo em caráter, em entendimento, em conhecimento na terra, vai continuar comigo eternamente no céu, como prova de que você era esse filho de Deus, que manifestava as obras de Deus na terra. Nós não podemos cair na realidade do sacerdote, do levita,
ou mesmo desse escriba da lei que a princípio queria se justificar. Nós precisamos na terra fazer certas coisas para a glória de Deus. Eu tenho ouvido uma história, até lá na Europa, em várias igrejas eu mencionei, você já deve ter ouvido também. Nós não podemos ser os crentes 3S, sabe a letra S? Não sei se você já ouviu isso aí. Muitos de nós, no Brasil, estamos nos tornando crentes 3S. Primeiro é muito positivo, o primeiro S é salvo. Nós precisamos ser salvos. Existe uma condenação para quem não nascer de novo, para quem não se arrepender dos seus pecados. Existe uma condenação para quem está vivendo a sua vida sem se submeter aos princípios de Deus. E o Senhor Jesus está voltando. Os sinais cada vez mais estão se cumprindo. Se você está acompanhando as notícias da geopolítica global, queridos, cada vez está mais perto a vinda do Senhor. E só vai ter em 2 destinos: ou vida eterna com Deus, ou morte eterna com Satanás, com seus anjos no lago de fogo. Nós precisamos estar atentos a isso. E de forma prática, nós não podemos estar simplesmente, salvo é necessário, mas o segundo S é o satisfeito, no sentido de satisfeito acomodado. Salvo é bom, satisfeito nós somos, porque o Senhor é a nossa satisfação, mas não satisfeito para acomodação. E o terceiro ponto, o terceiro S, é sentado. E o sentado significa a acomodação de quem é simplesmente um religioso, mas não está transformando em poiel, em coisas práticas, essa fé que você diz ter. Salvo, satisfeito e sentado, enquanto tem pessoas jogadas nas estradas da vida, porque foram saqueadas, foram afetadas, foram agredidas pela realidade do mundo. Vai tu e procede dessa forma. E o que me desafiou, queridos, e eu quero sair um pouquinho desse texto da parábola por alguns instantes, foi entender como ao longo da Bíblia, do Novo Testamento, isso se apresentava de diferentes maneiras. Olha o que o apóstolo João, que é o apóstolo chamado do amor, olha o que ele nos diz no capítulo 4 da primeira epístola. Ele diz o seguinte: se alguém disser que ele ama a Deus, alguém disser que é salvo, alguém dizer que está satisfeito com Deus, mas ele, em relação ao seu irmão, ele não tem ações, atitudes, palavras, comportamentos, coisas concretas para abençoar a vida dessa pessoa, sabe, ou fazer qualquer outra coisa ruim para ele diz, é mentiroso. Essa pessoa que é religiosa diz amar a Deus, mas nos seus relacionamentos está com ódio, está com qualquer outro elemento que não seja, que não o leve a abençoar, a trazer coisa boa para esse próximo, ela é mentiroso. E olha o que ele diz: porque quem não ama o teu próximo, a quem você está olhando, se você não ama alguém concreto, que você pode pegar, que você pode olhar a necessidade dele, você pode perceber a realidade na qual ele vive e dizer, isso precisa ser mudado, isso pode ser transformado, e eu posso ser canal dessa mudança. Se você não ama, se você não age poiel, se você não faz nada concreto para esse teu próximo, que você está olhando, meu querido, você não pode amar a Deus que você não vê. João começa a fazer um contraste entre coisas espirituais invisíveis e coisas materiais visíveis. E na leitura do apóstolo a ação no mundo concreto para abençoar vidas que precisam, é o que reflete a nossa verdadeira adoração, culto, fé e obediência ao Deus invisível que conhece todas as coisas. Não dá para ser 3S, salvo, sentado, salvo, satisfeito e sentado, se você não está agindo. É necessário concretizar as coisas. E quando eu vejo essa questão, o Deus invisível que eu não vejo, e aquele próximo visível com necessidade que eu estou vendo, de novo, eu ouço um pouquinho mais João falar, particularmente, lá no capítulo 4, Jesus está na beira do poço ali em Samaria, começa o diálogo com aquela mulher, e é interessante que aquela mulher, apesar da vida dela, do ponto de vista moral, ser um pouco duvidoso, ela começa a discutir teologia com Jesus, ela começa a falar sobre a maneira certa de cultuar, de adorar, o local certo, estão discutindo até a liturgia, e Jesus diz assim, olha, chegou uma hora diferente na história de Deus com a humanidade, em que o culto, a adoração, provar que ama a Deus, não está ligado a lugares, horários, dias, rotinas religiosas, mas está ligado a uma adoração que é ampla. E no verso 24 ele diz algo importante: Deus é Espírito.
Deus está numa dimensão diferente da nossa. Deus está na eternidade. A eternidade é atemporal. Eu estava ouvindo essa semana, estou na verdade fazendo um tipo de um curso online de um estudioso no hebreu, e ele vai na língua hebraica, ele está lendo Gênesis, é um estudo sobre Gênesis, e ele vai falando uma série de coisas impressionantes. Deus vive nessa realidade, nessa outra dimensão que não está sujeito às características de tempo e espaço na qual nós estamos presos. Deus é atemporal, Deus não funciona dentro desse tempo. Deus é espírito. A gente não vê Deus, a gente não pega Deus. Nós temos uma relação com Ele espiritual. Mas olha o que Jesus explica. Ele diz, se você quer adorar a Deus, aquele primeiro mandamento da lei, amar a Deus, você tem que ter algumas características. Você tem que adorar a Deus em espírito. É uma adoração que aí sim tem um lado místico, o invisível, não é palpável, não é concreto. Você já viu, irmão, subir uma oração assim da cabeça de alguém? Quando a gente está cantando, você já viu o louvor em si se materializar isso aí? Não. Essas são questões espirituais. São ofertas que estão ligadas ao nosso coração, à nossa motivação, à nossa pureza, o fato de estarmos cumprindo a justiça de Deus no momento de culto. E eu não vou conseguir te julgar, porque não existe um equipamento, um adorômetro. Tem alguém aqui do meu lado cantando, deixa eu conectar o adorômetro nele. Olha, 95% de adoração, que nível tremendo. Não existe isso. Nós não conseguimos visualizar, medir, validar, aprovar a adoração espiritual. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus está buscando não só quem o adore em espírito, com coisas religiosas místicas. Ele está buscando quem o adore em verdade. O que é adorar em verdade? De maneira concreta, de maneira prática. O povo de Israel tinha muita prática religiosa. Se você começa a ler o capítulo 1 de Isaías, eles tinham festa, culto, sacrifício, blá blá blá. Deus diz assim, eu não aguento mais o culto religioso de vocês. O que vocês acham que estão fazendo como uma adoração em espírito? Porque na prática vocês não estão cumprindo o que realmente eu quero que aconteça. Justiça na terra, bem para as pessoas, os meus princípios sendo materializados. Jesus está ensinando, olha, Deus quer duas coisas, adoração em espírito, muito bem, coisas religiosas, mas Ele quer na prática, ações concretas que a gente precisa fazer. E aí, vou ler esse texto para a gente transicionar já para uma parte final. Paulo, ao escrever para os Gálatas, ele diz o seguinte, olha, sejam servos uns dos outros. Servo é alguém que faz algo concreto, motivado por esse amor. Se você ama a Deus, ama o seu próximo, sirva essa outra pessoa. E ele faz algo desafiador, algo impressionante. Ele consegue resumir os 2 mandamentos em um mandamento. Paulo diz, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti. Você está entendendo que o grande resumo que vai medir a tua vida, vai medir se você é um filho de Deus, vai medir se você está inclusive amando a Deus, é se você consegue fazer algo para o teu próximo, para abençoar a vida dele. E olha só, a palavra aqui, servos, é diácono, aquele que a gente já traduz, a gente está acostumado a utilizar. Servir. E as coisas da Bíblia são muito interessantes, porque elas não estão por acaso. Até agora eu estou falando da conversa que Jesus teve com um escriba da lei, uma pessoa da teologia, e Jesus aponta, diz, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, mas faz algo na terra que prova que realmente tu amas a Deus. Só que na sequência, nós vamos ver elementos parecidos. E isso que vai nos dar a base correta para nós fazermos algo, para nós termos a motivação correta para fazer algo, para nós servirmos da maneira correta e que agrada a Deus. Diaconel, ou diáconos, ou servos, era o que Paulo diz que a gente tem que fazer. Qual é a história que nós vemos na sequência da conversa de Jesus? Jesus vai parar na casa de Marta. E Marta diz justamente isso, Jesus, tu não fica chateado que eu estou servindo? Eu estou servindo sozinho, eu estou diaconel sozinho. Nós acabamos de ver que a gente concretiza o nosso culto servindo uns aos outros.
é poiel, é algo concreto. Nós precisamos fazer algo. A gente prova assim que nós estamos amando a Deus com algo concreto. E Marta estava servindo a Deus, servindo a Jesus. Ela estava preparando as coisas da casa, preocupada com muita coisa. E Jesus nos fala algo que você conhece e que, na minha opinião, para o meu devocional, encaixou tudo ali e me desafiou para eu colocar isso em prática. Essa fase você conhece muito bem. Jesus diz: Marta, tu andas inquieta, tu andas preocupada com muitas coisas, tu estás fazendo muitas coisas, tu estás servindo. Mas eu quero dizer uma coisa: o servir apropriado, o poiel correto, o fazer algo para Deus apropriado, ele é uma consequência do primeiro passo que precisa ser tomado. A Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 10, que enquanto Marta andava de um lado para o outro fazendo algo, diz que a irmã dela, Maria, se quedava assentada aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos dele. Existe um momento de agir. Deus quer que você e eu façamos coisas concretas. Deus quer que você e eu, poiel, ação, abençoar vidas, transformar vidas. Mas para isso acontecer, nós temos que, em primeiro lugar, estar diante do Senhor. Porque à medida que a gente interage com Deus, à medida que a gente fica diante do Senhor e Ele começa a falar com a gente, queridos, vai haver uma transformação que só Deus pode fazer. As pessoas podem servir, podem fazer coisas concretas de forma religiosa, humana, podem fazer isso, mas o convite é nós estarmos de uma tal maneira, devotos a Deus, conhecendo o Senhor, ouvindo o que Ele tem para dizer, que quando Ele começar a falar conosco, nós vamos passar por um processo de transformação tão profunda, que nós vamos estar alinhados com o próprio Deus, e por causa dessa transformação que a gente tem na nossa vida privada com Deus, vai haver uma transformação em todos os ambientes, e todas as atmosferas e lugares onde nós vamos estar, porque à medida que eu estou diante de Deus, eu ouço a palavra dEle, eu mesmo sou transformado. Queridos, isso vai me levar a uma ação, vai me levar a uma prática, porque o adorador verdadeiro não é aquele que fica adorando somente com coisas religiosas, é aquele que adora na questão prática. Você vai sair da presença do Senhor comissionado, ungido e carregado de amor, misericórdia e compaixão, para realmente abençoar as pessoas que precisam. E é essa necessidade que nós temos nos nossos dias. Ela ficava aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Nós precisamos absurdamente sermos moldados por Jesus. Agora, como é que nós somos moldados? Sabe quem você é? Você é simplesmente um resultado de tudo aquilo que entrou pelo teu ouvido, pelos teus olhos, das situações que você viveu. Você é resultado das coisas que te influenciaram em algum momento da tua vida. E quanto mais você permite que um tipo de influência chegue até você, mais você vai ser parecido com essa influência. Tem gente que diz que as 5 pessoas com quem a gente mais interage, nós vamos ser resultados disso. E é verdade. Eu creio que eu já preguei aqui uma outra vez. Em Atos, quando a igreja precisa substituir Judas, e o RH da igreja primitiva, pega os currículos para fazer a seleção de quem ia ocupar a vaga de Jesus. O job description, o relato do que aquela pessoa tinha que ser, era muito simples. Precisamos de alguém que conviveu com Jesus. Sabe por quê? Porque é o convívio que nos molda. Quantos casados estão aqui? Você já tem 10 anos, você mudou e está mais parecido com seu cônjuge aqui. Você começa a conviver em um ambiente, isso vai te moldar. Eu lembro de trabalhando numa empresa, convivendo semanalmente com um gestor. Foi passando o tempo, quando eu chegava na igreja, eu via que eu fazia os mesmos gestos que o meu chefe do trabalho fazia. Nós somos resultados das interações que a gente tem.
Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos desesperadamente ter o nosso tempo profundo com Deus, para deixar Ele nos influenciar, nos moldar, nos transformar, estarmos ouvindo a voz dEle, a direção dEle que vem através da palavra, estarmos abrindo para o Seu Espírito Santo. Quanto mais tempo nós estivermos na presença do Senhor, mais Ele vai nos moldar, vai nos transformar, e o resultado é que quando nós sairmos dali, simplesmente nós vamos reproduzir aquilo que a gente viu na presença do Senhor. Assim como o próprio Jesus, que Ele veio do Pai, Ele disse assim: eu faço as obras que eu vejo o meu Pai fazer. A comunhão com Deus está aos pés de Jesus, na tua vida devocional, orando, falando em línguas, adorando, cultuando. Isso vai começar a te transformar, e você vai descer ali, você vai sair daquele lugar para fazer coisas para a glória do Senhor. Você não vai aguentar mais ser um religioso que tem 2, 3 dias na semana que você vem para a igreja. Você vai começar a andar como um filho de Deus na terra. Você vai olhar, ver a pessoa necessitada e vai dizer: alguma coisa eu tenho que fazer, porque amar a Deus me leva a ter que amar o meu próximo e fazer algo concreto, poiel, para que a vida dele seja abençoada e transformada. A pergunta inicial, a pergunta tema dessa mensagem é: quem são os meus próximos? E talvez você não tenha se apercebido, mas esse próximo não tem a ver somente com a pessoa a quem eu tenho que ministrar. Em cima dessas últimas coisas que eu te falei, a pergunta é: quem é a pessoa de quem você se aproxima para ser transformado? Eu vou ser bem direto. Jesus é o teu próximo. Você está buscando, está pertinho de Jesus, próximo dele, ouvindo a palavra, ouvindo o Espírito dele, nesse relacionamento que vai te influenciar e vai te transformar? Ou existem outras fontes que você busca proximidade e você vai ser influenciado, transformado por aquilo que você busca e aquilo que você se abre para receber influência? Quem são os teus próximos? Primeiro, com quem você se aproxima para influenciar e moldar a tua vida? Dependendo de quem você se aproxima para estar perto de ti, um tipo de comportamento e ação vai haver na terra. Se você se aproxima de Deus, você vai ser transformado por Ele. Você vai ser diferente. As pessoas vão olhar para ti e vão dizer: esse aqui tem algo mais. Como disseram dos discípulos, os religiosos daquela época, quando os prenderam, disseram: esses aí estiveram com Jesus. Esses estavam próximos de Jesus, e por causa disso eles estão fazendo as coisas que Jesus fazia. E se você é próximo de Jesus, eu tenho certeza de que você vai identificar os próximos aos quais você vai abençoar em nome de Jesus, porque Ele quer que isso aconteça. Eu gostaria de orar com você, Pastor Felipe, podemos orar nesse momento? Você que está nos assistindo, eu queria fazer a primeira pergunta: quão próximo você está de Jesus? Por nascimento, nós nascemos afastados de Deus. Todos os homens pecaram, isso nos afasta do Senhor. Agora, existe um momento em que o Evangelho é pregado, a boa notícia de que Jesus te ama, ela é dada. E nesse momento nós precisamos reagir, nós precisamos responder. Se você crê no teu coração, se você confessa com a tua boca, publicamente, é prova da tua salvação. E hoje é uma noite especial. Se tem alguém nesse lugar que nunca tem esse pacto feito com Deus, nunca entendeu, nunca confessou, talvez nunca creu, e hoje o Espírito Santo está comunicando algo para ti, você precisa viver esses mandamentos. E a gente não vive esses mandamentos na nossa própria força, a gente vive quando a gente é ajudado por Deus. Hoje Deus quer te ajudar. Recline a sua cabeça onde você estiver, comece a falar com Deus, em todo esse auditório aqui. A primeira pergunta é: você está próximo de Deus? Quão próximo você está de Deus? A segunda, para quem já é um cristão envolvido, é: quanto eu tenho feito pelo meu próximo? O quanto eu tenho evangelizado, pregado, abençoado, ministrado? Quanto eu tenho me doado para abençoar pessoas? Para quem está processando a primeira pergunta, ou você mesmo que está na televisão, e você está percebendo que você está distante de Deus, talvez alguns já foram tão intensos na sua fé e hoje estão afastados, tão frios. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, chama Ele enquanto Ele está perto, e o Senhor está perto.
O Senhor está aqui neste lugar. Você que está distante de Deus, mas hoje está sentindo esse convite. O Senhor quer figuradamente te abraçar, te trazer de volta, como Ele fez com o filho pródigo. Você sabe que Deus está falando ao teu coração. Eu vou te convidar para você sinalizar para Deus e dizer: Deus, eis-me aqui. Eu sou essa pessoa que eu preciso dessa reconciliação. Eu preciso estar próximo. Onde você estiver, eu vou te convidar, levanta a tua mão e diz: Deus, eu quero estar mais perto. Se essa é a tua realidade, rapidamente, você sabe, você não vai levantar a mão para mim, você está falando isso para Deus. Diz: Deus, é aqui, levanta a tua mão bem alto. Se você está aí onde você estiver, na tua casa assistindo, faz o teu registro. Eu quero me aproximar de Deus. Levanta a sua mão como sinal para Deus. Diz: eis-me aqui, Deus. Eu quero também nessa noite te desafiar. Você que está confessando que está com Deus, que anda com Deus, que faz as coisas de Deus, eu quero saber quão ativo você está em mudar realidades, mudar a vida do teu próximo. Primeiro pregando o Evangelho, libertando, quebrando das cadeias espirituais de trevas. Depois agindo de forma prática para cumprir os propósitos de Deus na terra. Vamos orar juntos. Eu vou orar pelas pessoas que levantaram as mãos. Se você não é dessa igreja, certamente vai ter um grupo de obreiros, os pastores estão aqui para te ajudar e te acompanhar na fé, para que você mantenha a tua jornada. Pai Santo, estamos diante de Ti nessa noite. A Tua palavra nos desafia, a Tua palavra nos confronta, e a pergunta que nós ouvimos é: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Nós sabemos, Jesus, que Tu fizeste tudo por nós, mas nós queremos responder à Tua obra. Nessa noite, diante de Ti, nós estamos nos consagrando. Eu oro por essa pessoa que levantou a mão, dizendo: eu quero estar mais próximo do Senhor. E as demais que estão pela internet, pela televisão, dizendo: eu preciso disso. Espírito Santo, completa essa obra. Que haja uma transformação plena a partir de hoje. Que as coisas sejam diferentes. Que a partir de hoje a graça do Senhor seja abundante de uma maneira toda especial. Vem, Espírito Santo, sobre essas vidas. Agora, nesse momento mesmo, que sejam quebradas todos os bloqueios, os impedimentos espirituais que têm agido, Senhor, tentando afastar essas pessoas do Senhor. Que haja uma graça sendo derramada agora mesmo, e que a partir de hoje as coisas sejam diferentes para a glória do nome de Jesus. Eu te apresento todo esse grupo nosso aqui diante do Senhor nessa noite. Nós precisamos de Ti, como nós cantamos, mas nós não queremos de forma alguma, Pai, estarmos simplesmente salvos, satisfeitos e sentados. Levanta esse povo, Deus, cada vez mais. Não deixa ninguém estar acomodado. A seara é grande, o trabalho é muito grande e são poucos trabalhadores. Toca a tua trombeta agora. Espírito Santo, vai no coração de cada um e começa a avivar. Que hoje muitas pessoas chegam até o pastor Felipe e digam: pastor, eu quero fazer algo. E independente do que você vai fazer aqui, na tua casa, no teu trabalho, hoje Deus fala contigo, Ele te levanta, Ele te unge para você ser um canal do Senhor, para ir às pessoas que estão semi-mortas, presas espiritualmente, enfermas fisicamente, oprimidas por Satanás. Você é o canal de libertação que Deus quer utilizar para mudar essas realidades na autoridade, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos ser essas pessoas que vão ser canais do Senhor, para a glória do Teu nome. Oramos com fé, que nós não estejamos presos, travados, Senhor, ou imobilizados, mas que hoje a gente passe a viver prático, de maneira prática, poiel, ação, fazer, realizar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Diga assim para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, glorifica o Teu nome na minha vida. Pastor Felipe.